Muito bem. Vamos então começar o estudo específico, já sabemos, vimos na última aula quais são, citamos as hipóteses de extinção, as 11 hipóteses, e agora vamos começar o estudo individual de cada delas. Vamos começar com o pagamento, conforme também comentamos na aula passada, né? Os artigos 157 a 163 e 165 a 169, todos eles se aplicam a essa hipótese de extinção que é o pagamento. E vamos começar com o artigo 157. Mas antes de olharmos o artigo, vamos imaginar o seguinte. O nosso amigo Vitor aqui do estúdio é um artista plástico e gosta de pintar quadros, etc. Aí eu vou para ele, Vitor, eu preciso de um quadro com as minhas 4 crianças, os 4 filhos, já não são mais crianças, né? A gente continua sendo sempre. Mas com as 4 crianças, meus 4 filhos, mas eu preciso que me entregue esse quadro até o dia 30 de novembro de determinado ano. Agora, vamos fazer um contrato da seguinte forma. Ou você me entrega o quadro, ou paga uma multa por não ter me entregue o quadro até dia 30 de novembro. Maravilha, fizemos o contrato. Aí o Vitor, como todo artista, falou, não estou com vontade de pintar esse quadro, eu vou pagar a multa para o Bob e vou me livrar da obrigação. Ótimo. E pagou a multa, não precisa cumprir a obrigação. Essa é uma possibilidade dentro da relação obrigacional privada, que a imposição de penalidade venha a ilidir, dispensar o pagamento da obrigação, o cumprimento da obrigação. Mas no direito tributário isso não pode acontecer. Vamos lá, artigo 157 do CTN, vamos lá. A imposição de penalidade não ilide, não dispensa o pagamento integral do crédito tributário. Não ilide, não dispensa o pagamento integral do crédito tributário. Portanto, minha gente, isso que está aqui, que pode acontecer numa relação obrigacional privada, de acordo com o artigo 410 do Código Civil, né? Ou o Borbinha lá dizendo para o devedor, ou você cumpre a obrigação, ou paga uma penalidade para poder eximir-se, um prestador de serviço qualquer, que, por exemplo, foi fazer uma obra na minha casa, ou ele paga a multa, né, para eximir-se da obrigação, ou cumpre a obrigação. Isso é possível, ele vai pagar a multa e vai se livrar da obrigação. Mas cuidado, no direito tributário, isso não pode ocorrer. Não pode ocorrer dessa forma. Portanto, no direito tributário, a imposição de penalidade não ilide, não dispensa o pagamento integral do crédito tributário. Não há, portanto, essa possibilidade dentro do nosso Código Tributário Nacional. Muito bem. Voltando para mim, um outro aspecto importante está no artigo 158 do CTN, que vamos ver agora, mas antes de olharmos o artigo, vamos imaginar o seguinte, eu fui numa loja, comprei uma televisão em 10 parcelas. Maravilha. E tenho o comprovante da 10ª prestação paga. Presume-se que eu tenha pago as prestações anteriores? Presume-se. É lógico que é uma presunção relativa, presunção iuris tantum. Qual é a diferença de uma presunção relativa para uma presunção absoluta? A presunção relativa, ou iuris tantum, ela admite prova em contrário. Presume-se aquilo ali, mas admite prova em contrário, que é o caso desta questão. Ou seja, o dono da loja pode provar que eu não paguei, mas presume-se que eu tenha pago, porque eu tenho a 10ª prestação paga, presume-se que eu tenha pago as anteriores. Já a presunção absoluta, só para completar o raciocínio, é aquela que não aceita a prova em contrário. Por exemplo, todos os cidadãos conhecem todas as leis do país. Essa é uma presunção absoluta. Senão o cara que não sabia nem ler, vai dizer, não sabe ler, vai dizer, eu não conheço lei, matei o outro ali, mas não sabia que não podia matar não, eu não conheço lei, não sei ler. Né? Então a presunção absoluta é no sentido de que todos conhecem todas as leis do país. E essa é inabalável. Não pode ser derrubada essa presunção. É uma presunção absoluta. Iuris et de iuris. Mas essa presunção a qual nós estamos nos referindo no direito privado é uma presunção relativa. O dono da loja pode provar que
Eu, por exemplo, não paguei as prestações anteriores. Acontece o seguinte, na relação obrigacional tributária, o pagamento de uma parcela, ao contrário da relação obrigacional privada, não cria a presunção do pagamento das parcelas anteriores, ao contrário da relação obrigacional privada. Vamos ver como é que o legislador coloca isso no artigo 158 e depois vamos dar exemplos. Vamos lá. Artigo 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, inciso 1º, quando parcial das prestações em que se decomponha. Inciso 2º, quando total de outros créditos referente ao mesmo ou a outros tributos. Então, minha gente, o artigo 158 determina exatamente isso, ao contrário da relação obrigacional privada. Na relação obrigacional tributária, o pagamento de uma parcela não cria a presunção do pagamento das parcelas anteriores. Ora, voltando para mim, aí você vai dizer assim, mas parei um pouquinho, eu estou entendendo isso que você está dizendo, mas, puxa vida, qual é a diferença entre criar ou não criar a presunção, se ela pode ser derrubada, afastada? Olha como é importante isso. Essa presunção causa uma inversão do chamado ônus probandi. Ônus é trabalho, probandi provar, ou seja, causa uma inversão no trabalho de provar. Na relação obrigacional privada, em que eu comprei uma televisão em 10 prestações, se eu tenho a 10ª prestação paga, presume-se que eu tenha pago as prestações anteriores. Mas o dono da loja pode provar que eu não paguei. Mas a quem cabe o ônus probandi? A quem cabe o trabalho de provar? Cabe ao dono da loja. Ele é que vai ter que provar que eu não paguei. Já na relação obrigacional tributária, há uma inversão do ônus probandi. Como o pagamento de uma parcela do tributo não cria o pagamento das prestações anteriores, eu, devedor, no caso para o fisco, é que vou ter que provar que paguei, e não a fazenda pública credora. Então, há uma inversão do ônus probandi. Vamos ver isso numa figura para nos ajudar a fixar o conceito. Vamos lá. Vamos imaginar que esse carequinha esteja devendo para a fazenda pública, esteja devendo lá para o Borbinha, lá, numa relação obrigacional privada, e para a fazenda pública numa relação obrigacional tributária. Vamos imaginar que o devedor pagou a 10ª prestação de uma obrigação privada. E o devedor pagou, no caso da fazenda pública, também a 10ª prestação de uma obrigação tributária. O que acontece aqui, minha gente? Na relação obrigacional privada, o credor tem que provar que o devedor não pagou as prestações anteriores. Por quê? Porque não há a presunção relativa do pagamento das parcelas há a presunção do pagamento das parcelas anteriores. Se há essa presunção, cabe ao dono da loja provar que o devedor não pagou. No caso, que o carequinha não pagou. Já no caso da fazenda pública, como não há essa presunção de pagamento das parcelas anteriores, o ônus probandi, o trabalho de provar, cabe ao devedor, que tem que provar que pagou as prestações anteriores. Vejam como esse artigo 158 é fundamental dentro da relação obrigacional tributária. Ele causa essa inversão do ônus probandi, essa inversão do trabalho de provar. Enquanto na relação obrigacional privada esse ônus probandi é do credor, por existir a presunção relativa, no direito tributário o trabalho de provar é do devedor. Portanto, voltando para mim, imaginem que um dono de uma loja chega para mim e diz assim, Borba, e diga, Borba, embora você tenha pago a 10ª prestação dessa televisão, você não pagou a 9ª nem a 8ª. Eu vou virar para ele, meu amigo, prove que eu não paguei, porque presume-se que eu tenha pago. Agora, se chega um fiscal da Receita Federal e diz assim, Borba, embora você tenha pago a 10ª prestação do imposto de renda, você não pagou a 9ª nem a 8ª. Eu é que vou ter que provar que paguei. Ok? Então, há uma inversão do ônus probandi nesse artigo 158 do Código Tributário Nacional. Maravilha.
E agora, vamos ver alguns outros artigos importantes com relação a pagamento. Vamos continuar esse assunto com o artigo 159 do CTN. Vamos lá. Artigo 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito. Legal? Aí sim ele será efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo, local do pagamento. Ora, voltando para mim, é importante lembrar que esse dispositivo do código, ele é um dispositivo um pouco anacrônico já, porque na verdade, antigamente você pagava os tributos nas próprias repartições fiscais, eram inclusive chamadas de coletorias, em função disso, coletava o dinheiro, até dos estados, por exemplo, coletava o dinheiro, ficava lá na própria repartição para pagar ao magistério, aos professores, enfim. Hoje não, hoje você paga no banco, aonde você estiver, se você está lá em Manaus, você paga um IPTU que é devido ao município de Porto Alegre, entrando na internet. Então, mas ficou esse dispositivo do CTN. Ou seja, se a legislação não fixar, o local de pagamento será o da repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Mas há um detalhe importante com relação a isso. Vamos conhecer uma jurisprudência nesse sentido. Vamos lá. De acordo com o STJ, uma vez facultado o recolhimento do tributo na capital e nela sendo feriado na data do vencimento, inexistia razão para impedir que o contribuinte recolhesse o tributo no dia subsequente, desde que o fizesse na capital. Não se configura ofensa ao artigo 159 do CTN, dispositivo que foi devidamente aplicado pela Corte de Origem, em vista da exceção contida na primeira parte do preceito. Ou seja, o Vitor vai voltar para nós lá. Qual é a primeira parte do preceito? Isso, ótimo, pode... Não, volta, vai para frente, vai para frente. Ótimo aí, obrigado. Então, olha só, qual é a primeira parte? Quando a legislação tributária não dispuser a respeito. Então, quando não dispuser, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. E, portanto, nessa decisão jurisprudencial, o STJ considera que, se é feriado na capital e era facultado o recolhimento do tributo na capital, esse contribuinte poderá pagar, desde que na capital, no dia posterior, porque era feriado. Ok? Agora, se ele for pagar em outro local que não na capital, ele vai ter que pagar com os acréscimos de acordo com o STJ. Vejam que decisão interessante e importante do STJ com relação a esta questão específica do local de pagamento. Muito bem, voltando para mim, outro aspecto importante é o tempo de pagamento. Quando vai ser pago o tributo? É lógico que a legislação tributária vai trazer o vencimento, quando tem que ser pago, enfim. Mas se não fizer, vamos lá, vamos conhecer o que o CTN estabelece nesse caso. Artigo 160 do CTN. Quando a legislação tributária não fixar o tempo de pagamento, quando a legislação tributária não fixar o tempo, o crédito tributário, o vencimento ocorre 30 dias depois da data em que se considera notificado o sujeito passivo do lançamento. Então, cuidado, gente, não é 30 dias depois sempre, é só quando a legislação não fixar o tempo de pagamento. E a legislação tributária, de acordo com o parágrafo único, pode conceder desconto pela antecipação de pagamento nas condições em que estabeleça. Esse é um dispositivo importante. É bom lembrar aqui que não precisa ser a lei. Já lhes disse que o Código não utiliza a expressão lei e legislação ao acaso. Lei é uma das normas da legislação. Legislação é quaisquer delas. Leis, tratados, decretos são normas complementares. Então, o desconto por antecipação não precisa estar previsto na lei. Basta estar na legislação. Muito bem. Então,
Vamos paralisar agora o estudo das hipóteses de extinção e na próxima aula, no próximo encontro, continuamos com essa primeira hipótese, que é o pagamento. Até lá.